Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a abertura de inquérito para investigar a existência de organização criminosa no alto escalão do governo de Mato Grosso entre 2006 e 2014. A investigação vai apurar a existência de crimes apontados na colaboração premiada do ex-governador Silval Barbosa. Procuradoria-Geral da República denuncia ao Supremo Tribunal Federal o ex-presidente José Sarney, 4 senadores do PMDB e outras 4 pessoas por supostos crimes na Transpetro. Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, julga inviável o pedido de habeas corpus do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures e investigação contra o ex-parlamentar vai prosseguir. Nova técnica de perícia de DNA possibilita a identificação de pessoas através da cartilagem. E em uma reportagem especial sobre longevidade, você vai ver como os idosos fazem para viver mais e com maior qualidade de vida. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a abertura de inquérito para investigar a existência de organização criminosa no alto escalão do governo de Mato Grosso entre 2006 e 2014. Guilherme Menezes tem as informações. Boa noite, Guilherme. Boa noite, William. Boa noite a todos. O inquérito vai investigar crimes apontados nas colaborações premiadas do ex-governador Silval Barbosa, de parentes dele e de um ex-auxiliar. O pedido feito pela Procuradoria-Geral da República envolve suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Um dos principais citados é o atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que seria a maior liderança do grupo. As delações ou as colaborações são fruto de uma operação, de uma investigação da Polícia Federal que começou em 2013. Com essa colaboração premiada, o ex-governador Silval Barbosa deverá ser condenado a 20 anos de reclusão e deverá cumprir parte da pena em regime domiciliar, outra parte em regime semiaberto e, finalmente, uma parte em regime aberto. Silval Barbosa também terá de pagar uma indenização superior a 70 milhões de reais. William. Obrigado, Guilherme. A Procuradoria-Geral da República denuncia ao Supremo Tribunal Federal políticos do PMDB acusados de corrupção na Transpetro. Repórter Fernanda Porto com as informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Foram denunciados os senadores Renan Calheiros, Garibaldi Alves, Romero Jucá, Valdir Raup, o ex-presidente da República e do Senado, José Sarney, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, além dos administradores da MM Engenharia e Serviços, Luiz Maramaldo e Nelson Cortonese Maramaldo, além do executivo da Odebrecht, Fernando Reis. Segundo a denúncia, os crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro foram cometidos entre os anos de 2008 e 2012. Os indícios que apontam os envolvidos no esquema criminoso foram obtidos por meio de colaboração premiada. William. Obrigado, Fernanda. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento a pedido de habeas corpus da defesa do ex-deputado Rocha Loures, flagrado com uma mala com R$500 mil, que seria a propina da JBS. O ex-parlamentar pedia a suspensão de um dos inquéritos que é investigado no STF e a anulação de provas. O ministro Edson Fachin já tinha autorizado as investigações. O ministro Lewandowski destacou que não cabe pedido de habeas corpus contra a decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Muitos processos judiciais só são solucionados com auxílio de laudos periciais. Casos que vão desde matéria criminal até ações de família. A precisão e a agilidade dos peritos na identificação de pessoas fazem toda a diferença. A sentença de um crime ou até mesmo a determinação de pagamento de pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade só é possível com a comprovação da identidade da pessoa envolvida no caso.
Para a aplicação das leis de forma precisa, a Justiça só se posiciona diante de certos processos com laudo técnico de perícia. Ela traz para o juiz critérios objetivos, critérios científicos, utiliza metodologia científica para fazer as suas análises e o seu laudo pericial, né? E com isso ela dá ao juiz um melhor convencimento para tomar sua decisão de forma assertiva e evitar erros também nos julgados. E são muitos processos que dependem da resposta dos peritos para serem solucionados. Em alguns casos, os laudos são emitidos em até 24 horas com base em análise técnica da impressão digital. Já situações mais complexas, como a identificação de vítimas de crimes e de acidentes, quando há necessidade de exames de DNA, o resultado pode levar até 3 meses para sair. Análises de DNA são as mais utilizadas pela Justiça por terem maior assertividade na identificação de pessoas. Estimativas dos institutos de criminalística do país apontam que 90% dos casos de estupro em que a vítima não reconhece o agressor são solucionados por amostras de DNA. Também é por reconhecimento genético que casos de homicídios são sentenciados. Em busca de mais rapidez na emissão dos laudos, a equipe do Instituto de Pesquisa de DNA Forense do Distrito Federal desenvolveu uma técnica de identificação de pessoas por meio do DNA retirado de cartilagem. A técnica, que é considerada barata e não necessita de equipamentos específicos, foi desenvolvida há 11 anos e desde então passou a chamar a atenção de outros institutos de criminalística do Brasil. Além deles, países como China, Austrália e Grécia já adotaram o procedimento, que é reconhecido pela sociedade científica. É uma técnica extremamente viável do ponto de vista de aplicação e de desenvolvimento. Como eu disse, os custos dela são bem mais baratos do que a técnica de extração de osso ou dente, e ela é mais rápida. E a técnica é uma técnica que a gente aprende, a gente transmite para outros profissionais, de uma maneira rápida, de uma maneira segura, e o grande diferencial é que a gente consegue entregar um resultado para a sociedade, para a justiça, num tempo menor. O primeiro grande caso em que a Justiça brasileira se baseou em laudo genético de amostra de cartilagem foi no reconhecimento das vítimas do acidente aéreo com o avião da Gol, que matou mais de 150 pessoas em setembro de 2006. Um outro episódio recente, a resposta dos peritos também foi rápida e precisa. O corpo de um comerciante de Brasília, desaparecido por 6 meses e encontrado em uma cisterna em julho passado, foi identificado em 29 horas. E nesse caso, havia cartilagem, apesar de estar em decomposição, quase 6 meses depois. E o grande diferencial foi que, apesar de essa cartilagem ter sido encontrada 6 meses depois, ainda presente no membro superior da vítima, essa cartilagem estava praticamente destruída. E nós conseguimos encontrar 3 micro-regiões, né, em que havia células viáveis a ponto de conseguirmos extrair o DNA e daí o perfil genético dessa pessoa. E você vai ver a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ministério Público Federal denuncia 3 empresários envolvidos em um esquema de sonegação fiscal em Andradina, interior de São Paulo. A gente volta já já. Ministério Público Federal denuncia 3 empresários envolvidos em um esquema de sonegação fiscal em Andradina, interior de São Paulo. A ação faz parte da chamada Operação Grandes Lagos, que investiga desde 2006 pecuaristas e empresários do ramo frigorífico. Ao todo, o prejuízo causado aos cofres públicos seria de mais de 60 milhões de reais. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal em Andradina, os empresários Alberto Pedro da Silva Filho e Duílio Vettorazzo Filho, donos do frigorífico Pereira Barreto Importação e Exportação de Carnes, pegavam notas frias com o empresário Valder Antônio Alves, dono de 2 empresas de fachada. No esquema, quando um frigorífico comprava o gado do produtor rural e não queria emitir nota, Valder providenciava o documento de forma ilegal. Assim, o frigorífico pagava diretamente o produtor e sonegava os impostos. O mesmo acontecia após o abate, quando o frigorífico vendia a carne. Só entre 2003 e 2005, os denunciados Alberto e Duílio sonegaram quase 20 milhões de reais em impostos e mais de 1.900.000 reais em contribuições previdenciárias. O valor total devido pela empresa dos dois, a Pereira Barreto, ultrapassa os 62 milhões de reais.
Consórcio de Belo Monte terá que indenizar um operário demitido por participar de protesto por melhores condições de trabalho e segurança no canteiro de obras. O caso foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. No processo julgado inicialmente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, o operário contou que um grupo de índios ocupou o canteiro de obras e obrigou os trabalhadores a paralisar as atividades, provocando pânico. Dias depois, segundo o operário, os empregados organizaram um manifesto por melhores condições de trabalho e segurança no canteiro de obras. Mas durante o protesto, os empregados que tentaram sair do local foram barrados pela Força Nacional e tiveram os crachás retidos. Após o ocorrido, o operário foi demitido. O TRT, ao julgar o pedido de indenização por dano moral feito pelo operário, considerou que o trabalhador sofreu abalo moral com a invasão indígena e que a empresa, mesmo ciente da frequência das invasões, não proporcionou um ambiente seguro de trabalho. Considerou ainda que a dispensa foi discriminatória e, por isso, condenou a empresa ao pagamento de R$30 mil ao empregado. Em recurso à 5ª turma do TST, a empresa argumentou que o local de trabalho fica em região cercada por povos indígenas e que não houve agressão ou ameaça ao operário. Alegou também que a demissão de 150 trabalhadores, em um total de 28 mil, não foi em massa e nem discriminatória. Mas, para o relator do caso, ministro Brito Pereira, ficou comprovada a negligência da empresa em não propor um ambiente de trabalho seguro. Já em relação ao valor da indenização, o ministro entendeu que, considerando as circunstâncias do caso e outras decisões do TST envolvendo o tema, o valor arbitrado inicialmente foi excessivo e, por isso, reduziu de R$30 mil para R$5 mil. A decisão foi unânime. Bens essenciais ao funcionamento de empresas de pequeno porte não podem ser penhorados para pagamento de dívida. A decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília. O microempresário Evandro Leite é proprietário de uma loja de conveniência. Ele mesmo realiza o atendimento e organiza o negócio no dia a dia. E espera por mudanças sólidas em relação à carga tributária, legislação trabalhista. Há necessidade, sim, de uma carga tributária diferenciada, de uma legislação trabalhista mais flexível para esses empregadores, porque é muito dificultoso mesmo, ainda mais que a gente atravessa uma concorrência desleal com grandes grupos. Com a situação ainda irregular da economia, alguns microempresários não conseguem honrar contratos e impostos. Há casos, inclusive, que acabam chegando ao extremo, com a penhora de bens para pagar dívidas. O TRF da 1ª Região analisou um deles e impediu que a Fazenda Nacional penhorasse bens de uma microempresa. O relator do recurso contra a decisão, que chegou a autorizar a penhora na primeira instância, explicou que o artigo 649, inciso 5 do Código de Processo Civil de 1973 não autoriza a penhora se os únicos bens a serem utilizados para o pagamento da dívida, tributário ou não, são aqueles essenciais ao funcionamento da empresa. Porque sem condição de prestar a sua atividade fim, essa empresa irá fechar suas portas. E nós teremos um prejuízo direto aos empregados que acabarão sendo demitidos. E um prejuízo indireto à família desses empregados, tendo em vista que as pequenas e microempresas respondem por mais de 60% de toda a mão de obra empregada no Brasil. No caso analisado pela 7ª turma do TRF1, a penhora solicitada pela Fazenda Nacional para pagamento de mais de R$43 mil em débitos tributários foi anulada. Mas o mérito do processo não foi resolvido. Significa dizer que a dívida pode voltar a ser cobrada, inclusive com penhoras de bens dos sócios administradores ou outros recursos, desde que esta penhora não inviabilize o prosseguimento da atividade empresarial. A função social de uma empresa é dar empregos, é aquecer a economia, é, de fato, permitir que os seus sócios também tenham sobrevivência e dignidade. Essa função social só é respeitada, em nosso ponto de vista, se também adequado ao que está previsto no Código de Processo Civil em relação à impenhorabilidade dos bens essenciais da empresa. Às vezes, você chegar no empreendimento e penhorar um pequeno bem que seja, pode simplesmente estar decretando a morte daquele negócio. Então, realmente tem que ser repensada essa ação
para que dê maiores fôlegos para esse empreendedor. Terminou hoje a primeira jornada de Direito Processual Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, com o apoio do Superior Tribunal de Justiça. O novo Código de Processo Civil entrou em vigor em 2016. E para traçar posições interpretativas sobre o novo Código e adequar as inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais, cerca de 300 especialistas do direito debateram enunciados que, para a ministra do STJ, Isabel Galotti, vão impactar diretamente o dia a dia do tribunal. Penso que podemos amadurecer a interpretação de alguns desses dispositivos com uma influência direta no nosso dia a dia no Superior Tribunal de Justiça. Foi extremamente útil. Foram recebidas 624 propostas de enunciados enviadas de todos os cantos do país. Elas foram discutidas em 5 comissões de trabalho, com diversos temas, como tutelas de urgência, recursos e precedentes judiciais, execução e cumprimento da sentença. 107 propostas foram aprovadas e serão publicadas como enunciados da jornada. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, diz que os enunciados aprovados vão servir de modelo e se adequam às necessidades do jurisdicionado. Quem ganha inicialmente com essa jornada sobre o Código de Processo Civil é o jurisdicionado. Ganha a sociedade brasileira, porque os enunciados servem de parâmetro, de modelo para que os magistrados possam realmente, na interpretação do direito federal, seguir os enunciados que se amoldam com as necessidades do jurisdicionado e, sobretudo, interpretando bem o Código de Processo Civil. E a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Em uma reportagem especial sobre longevidade, você vai ver como os idosos fazem para viver mais e com maior qualidade de vida. Voltamos em instantes. Quem tem animal de estimação sempre diz que o bichinho faz parte da família. Mas agora é possível provar o vínculo pelo registro do animal no cartório. Em Maceió, o procedimento começou a ser feito este ano e tem atraído muitos donos de pets. Carolina adotou o Francisco quando ele tinha apenas 1 mês de nascido. Não consigo imaginar minha vida sem ele. Chegar em casa, quando chega em casa, ele gosta de ficar brincando, fica me esperando. O compromisso de ter aquele animalzinho que precisa de mim. Através de uma amiga, ela ficou sabendo que podia registrar a guarda do Francisco no cartório. Não demorou muito e ela veio até o 2º registro de títulos e documentos, localizado no centro de Maceió. O documento é preenchido com as principais características físicas e da personalidade do pet, além de uma foto. Segundo Rainei Marinho, presidente da Associação dos Notários e Registradores de Alagoas, a declaração comprova a identidade do animal e do seu protetor, podendo auxiliar em vários casos. Na hora que você for passear com o pet, duvidar da propriedade desse pet, da guarda desse pet, você vai poder provar a guarda desse pet. Com relação às questões sanitárias, você vai poder levar esse pet e provar que o pet está sob sua guarda nesse momento. Sem falar das questões jurídicas, as implicações jurídicas, né? Aqui em Alagoas, esse tipo de registro existe desde abril deste ano. Segundo Rainei, o procedimento é bem simples. Não é necessário trazer o animal, basta apenas pagar uma taxa de R$ 68,00 e o documento fica disponibilizado em até 24 horas. A gente já tivemos gatos, cachorros, cacatuas, diversos animais que vieram aqui ao registro e o processo é muito simples. Depois de tudo concluído e com o documento em mãos, Carolina agora se sente mais segura. A partir de agora, a gente já pode até deixar isso bem claro. Na nossa configuração familiar, posso assim dizer, somos eu e o Chico. Domingo é dia de refrão. O convidado desta semana é o cantor, compositor e multi-instrumentista catarinense Fábio Della, um dos artistas mais talentosos do rock independente brasileiro. Atualmente ele se dedica a um estilo que combina o melhor do pop rock nacional com o chamado novo rock, surgido na década passada. O refrão é domingo, às 9h30 da noite. Pois não me suporto mais. A expectativa de vida do brasileiro só aumenta. Em pouco mais de meio século, ganhamos 30 anos.
E o que fazer para viver bem, com os direitos garantidos e por mais tempo? Saiba na reportagem de Anaria Amaral e Viviane Novaes. Qual o segredo para uma vida longa? Seu Márcio dá a receita, começando pela genética. Este é meu avô Xavier Lisboa, que morreu com 97 anos. Esse é meu pai Irineu Lisboa, que morreu com 92 anos. Esse é meu tio Gaspar Lisboa, que morreu com 96 anos. E eu, felizmente, estou vivo com 90 anos. E bem vivo, né? Bem vivo. As fotos espalhadas pela casa apontam o segundo ingrediente, a convivência familiar. 2 casamentos, 5 filhos. A convivência boa, a convivência familiar, é aquela que faz com que o indivíduo viva mais tempo e mais feliz. E ainda tem um terceiro fator na vida longa de seu Márcio, o trabalho. Ele é médico há quase 67 anos. Doutor Márcio é pediatra. Eu adoro conversar com crianças. Todo dia eu converso com elas. Eu acredito que isso é um fator que contribui muito para eu estar vivendo mais do que eu devia, né? A expectativa de vida do brasileiro só aumenta. Em 1950, era de cerca de 45 anos. Em 2015, passou para 75 anos, um aumento de 30 anos. A população idosa é a que mais cresce no país. Em 1950, eram 2 milhões de pessoas com pelo menos 60 anos. E o número foi subindo para 6,2 milhões, 13,9 milhões. E deve chegar a quase 32 milhões em 2025. No mundo, segundo as Nações Unidas, em 2050 haverá mais idosos do que crianças e jovens com menos de 15 anos, chegando a 2 bilhões de pessoas. Uma vida longa, ela seguramente vai estar ligada ao estilo de vida. Estilo de vida a gente inclui dieta, inclui hábitos, inclui atividades e tudo isso. Mas é também importante a socialização, é importante a participação e é importante ter um objetivo, um significado de vida. Bons hábitos e atitude positiva diante da vida é o que encontraram estas mulheres na hidroginástica. Dona Buína, de 85 anos, faz aulas às 7. Ontem que meu esposo faleceu, aí eu me mudei para cá e aí vou levando a vida melhor. Dona Nilma largou a bengala. Eu tinha muita dor na coluna, porque eu tenho bico de papagaio e artrose. O médico disse que não tem jeito nem de cirurgia, que era a coluna toda. E pediu que fizesse exercício. E um dos exercícios de mais prioridade deles era a água, porque eu não consigo andar longe. Agora que eu ando. Esta vida boa é uma garantia prevista em lei. O artigo 230 da Constituição Federal diz: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Já a Lei 10.741 de 2003, conhecida como o Estatuto do Idoso, trouxe mais detalhes. É obrigação da família, comunidade, sociedade e poder público garantir o direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária. O Estatuto do Idoso, ele veio justamente prevendo direitos e deveres e também trata de políticas públicas que devem ser observadas pela sociedade, pela família, pelos idosos. Então, dessa forma, as pessoas têm conhecimento dos seus direitos, elas podem se programar para atingir uma vida longeva. A expectativa de vida no mundo inteiro, inclusive no Brasil, tem aumentado bastante. Então, a ideia é que as pessoas apliquem o que está previsto no Estatuto do Idoso e possam atingir uma vida longeva com uma qualidade de vida e de uma forma significativa. A receita desses idosos está no salão toda terça-feira. Esta turma encontrou na dança um ingrediente para longevidade. O nome? Grupo dos Mais Vividos, mas pode também chamar dos Bem Vividos. E eles não param nenhum minuto. É chamego pra cá, voltinha pra lá e muita paquera. Magnólia e Rinaldo começaram um namoro aqui.
Eles já moram debaixo do mesmo teto há 13 anos e não perderam o compasso da dança. Tem muita dança pela frente, dona Magnólia? Ah, se Deus quiser. Eu sei que ele quer e eu também. É para a eternidade, né? E seu José, aos 93 anos, prefere continuar assim, soltinho na pista. Chega na terceira idade, não pode parar, tem que ter uma atividade. Uns gostam de dançar, outros fazem ginásio, outros vão para academia, fazem esteira. Você vai chegar até que idade? Não sei, até quando Deus quiser. Meu projeto é 100, mas eu acho que eu vou mais. Ter harmonia, ter projetos, saber o papel que está desempenhando e que deve desempenhar e, fundamentalmente, ter sonhos. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha segunda-feira, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.